Boa noite, meus irmãos, mais uma vez. Boa noite. Estamos então dando início ao nosso culto deste domingo, 24 de janeiro de 2021. Alegria de rever os irmãos. Semana passada nós estávamos ausentes, cumprindo o chamado do Senhor lá em Volta Redonda. Tivemos o privilégio de estar lá na nossa igreja, revendo os irmãos, fazia tempo que nós não vimos. E pela graça de Deus, e agradeço as orações dos irmãos, fomos e voltamos bem. E hoje estamos aqui, pela graça de Deus, para mais um culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Quero já, de antemão, agradecer os nossos visitantes, que vocês sejam muito bem-vindos aqui entre nós. Depois a irmã Valdira vai nos apresentar aí os seus visitantes, tá bom, minha irmã? E também quero agradecer aqui a visita dos nossos irmãos lá de Volta Redonda, Juliana, Miguel e Rogério. Primeira vez aqui, né, Rogério? Tem que vir mais vezes agora, para poder nos ajudar. O Jonas e a Ruth já fazem parte aqui do nosso grupo. Também a alegria de ter a nossa irmã Liliane, que estará nos falando hoje da parte de Deus. Hoje nós estamos fazendo, como eu já disse aos irmãos, a partir de janeiro nós entramos em campanha de missões mundiais. Já estamos em campanha, mas nós não havíamos ainda feito a abertura oficialmente. Então hoje nós estaremos fazendo a abertura oficialmente de campanha de missões mundiais. Então a nossa irmã estará trazendo a palavra da parte de Deus para nós. Eu tenho certeza que será edificante para todos nós. Você também que está aí na sua casa, seja muito bem-vindo à nossa igreja. Você, meu irmão querido, amigos que têm nos dado a alegria de participar, de cultuar a Deus conosco aí através da internet. Seja muito bem-vindo à nossa igreja, que Deus abençoe o seu lar, a sua casa e também a sua família. Vamos orar, como sempre, né, meus irmãos? Pedir que o Senhor em tudo nos conduza, nos direcione, para que possamos ser usados por Ele para fazer aquilo que seja da Tua santa vontade. Ó Deus, nosso Pai, louvado, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, Jesus. Só o Senhor, Pai, é digno de toda a nossa adoração, de todo louvor, de toda a honra e de toda a glória, Pai. Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade, mais uma vez, que o Senhor nos permite estar aqui nessa noite, na casa do Senhor, Deus, para juntos, Deus, cultuar, bem dizer o nome do Senhor, Deus. Como nós sempre falamos, Pai, quantas pessoas gostariam de estar aqui esta noite, mas por algum motivo não estão. E nós temos esse privilégio, Deus, de poder estar reunidos, cultuando, aprendendo da Tua palavra, entendendo, Deus, as coisas do Teu reino. Glórias sejam dadas ao Senhor, Deus. Muito obrigado pela existência dessa Tua igreja, pelos irmãos que aqui se congregam, Pai. Deus, nós também estamos com o coração alegre de ver nossos visitantes aqui esta noite. Deus, graças nós damos ao Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, Deus. Muito obrigado, Pai. Ao Senhor sempre nós daremos o louvor e o mérito sempre será do Senhor, Pai. Agora nós colocamos, Deus, esse culto diante do Senhor, que tudo que venhamos a fazer aqui esta noite, direcionado pelo Teu Santo Espírito, que sejamos, Pai, grandemente orientados pela Tua bendita palavra, Deus, as orações que estaremos fazendo, os hinos que estaremos entoando, que tudo, Pai, seja direcionado pelo Senhor e a Tua bendita palavra, Deus, aquela que transforma, aquela que nos move, aquela que nos mostra, Deus, a nossa verdadeira identidade, aquela que nos mostra, Deus, o que realmente nós somos e o que precisamos fazer para estarmos, Pai, com o Senhor, agora e por toda a eternidade, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós também oramos pelos nossos irmãos e amigos que estão em casa, cultuando ao Senhor conosco pela internet, Deus. Glórias sejam dadas ao Senhor e que lá esteja o Senhor também os abençoando, Pai. Muito obrigado, Deus. Ao Senhor, glórias, louvores, adoração sejam dadas. É assim que nós oramos, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu não citei o nome aqui do Gilmarley e a Elma, né? Gilmarley mesmo, né? Ciro lembrou o nome dele. Gilmarley. Então eu falei certo, só a pronúncia que está errada, né? Gilmarley.
E é Elma mesmo? Thelma. Desculpe, meus irmãos, eu só não falei porque vocês já não são visitantes mais, já fazem parte da nossa igreja, pela graça de Deus. E vamos então, vamos cantar hinos, irmãos? Vamos, os nossos irmãos Jonas e Ruth que estarão trazendo hinos para nós, cantarmos para o nosso Deus, que aguarda a nossa adoração, os nossos louvores. Boa noite, irmãos. Boa noite. Muito bom ver esses bancos aí com bastante gente, né? Como alegra o nosso coração. E com certeza alegra o coração de Deus. O tema da campanha de missões é viva o poder de transformar. E nós vamos cantar o hino 46 do cantor cristão, que acho que alguém já conhece. O título dele é Jesus me transformou. 46. Meu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a merecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Agora vamos cantar o 89. O poder do sangue. O poder do sangue de Jesus tem poder para transformar, porque Ele morreu na cruz doando o seu sangue, a sua vida, para salvar a humanidade. 89. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder,
sangue tem este poder, há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este poder. Há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás do seu sangue poder. Há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Só no sangue do Senhor tem todo o poder, toda a adoração. Eu quero convidar os irmãos que nós temos um texto bíblico. Coloquei aqui para nós lermos todos juntos, irmãos. Romanos, no seu capítulo 12, versículo 2. Quero convidar para que nós possamos ler todos juntos esse texto que fala. Eu não tirei aqui, não? Apareceu? Sim. Vamos ler, meus irmãos? E não. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então está aí uma palavra do apóstolo Paulo, onde ele mostra para nós, irmãos, o poder de transformar. Nós temos esse poder dado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para transformar. Não nós, mas a palavra do Senhor. Mas nós somos instrumentos de Deus para levar a palavra e as pessoas serem transformadas. Então nós, como nós lemos ali, nós precisamos não nos conformar com este mundo, mas transformar-nos pela renovação do vosso entendimento. E aí todos nós experimentaremos a boa, a perfeita vontade e agradável vontade de Deus. Então que Deus nos ajude para isso, meus irmãos, para que nós possamos cada vez mais buscar para nós e levar as pessoas, que elas também podem ter transformar as suas vidas transformadas.
Como eu disse no início, irmãos, nós hoje vamos oficialmente fazer a abertura de missões mundiais e o tema da campanha desse ano é o poder de transformar. E eu trouxe aqui um vídeo do pastor João Marcos, que é o responsável da Junta de Missões Mundiais. Então ele tem uma palavra para nós, igreja batista, por todas as igrejas batistas, e eu acho interessante a gente ouvir o que ele tem a nos falar, uma boa palavra que ele trouxe. Então eu quero pedir aos irmãos para que nós possamos nos atentar para essa mensagem que ele trouxe para nós. Este tema é desenvolvido a partir de um ver. Viva o poder de transformar. Este é o tema da campanha de Missões Mundiais para 2021. Este tema é desenvolvido a partir de um versículo da Bíblia, quando o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo. Você sabe, está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Para entendermos o que o apóstolo Paulo está falando, é necessário compreendermos todo o contexto. O apóstolo Paulo estava preso, ele estava distante de Timóteo e dos familiares de Timóteo. A única forma de comunicação eram as cartas, eram os recados que as pessoas levavam e as cartas. Por isso, nesta segunda carta, ele escreve lembrando ao jovem Timóteo que ele deve manter viva a fé. Sim, deve manter viva a sua fé. E é a hora então que ele diz que a fé se opõe à covardia. A fé se opõe à covardia. Por isso nós devemos viver a fé. Porque quando fazemos isso, nós vivemos o Evangelho de Cristo. E então somos testemunhas como o apóstolo Paulo era, mesmo na prisão. Isso, o apóstolo Paulo fala que o Espírito de Deus não nos leva ao medo, não nos leva à covardia, não nos leva a nos afastarmos ou a nos envergonharmos do Evangelho. Pelo contrário, nos leva a persistir. E ao apresentar as características do Espírito que recebemos, a primeira característica é poder. Que poder é este? Não é um poder para fazer milagres. Este poder está no nome de Jesus. Este poder do Espírito é o poder para testemunhar, é o poder para completar a tarefa. Sim, o Espírito nos mantém focados, o Espírito nos mantém animados, o Espírito nos mantém cada vez mais dispostos, porque nós temos o poder. E nada pode tirar a nossa capacidade de terminar a tarefa. Sim, este é o poder de terminar a tarefa que recebemos. A tarefa de anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A tarefa de fazer discípulos em todas as nações, de testemunhar em todos os lugares do mundo. Precisamos viver este poder. O poder de não parar de testificar. O poder de continuar a fazer discípulos, pois isso vem do Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Mas esse Espírito também tem como característica o amor. E nós precisamos entender que a mensagem do Evangelho é a mensagem da transformação pelo amor. Vivemos hoje numa época em que as pessoas querem transformar o mundo pela destruição de coisas existentes, querem transformar o mundo pela destruição de ideias, querem transformar o mundo pela destruição de símbolos, querem transformar o mundo pela violência. Mas Jesus Cristo nos deixou clara a mensagem do amor. Nós sabemos que Deus é amor.
E o apóstolo Paulo nos diz que o espírito que temos é de amor, e só o verdadeiro amor transforma. Por isso, nós precisamos viver este amor que transforma, este amor poderoso que transforma. Repare que o apóstolo Paulo diz que o espírito que nós recebemos não é de covardia, mas de poder e de amor. Porque no amor não há medo. Sim, no amor não há medo. Quando amamos a Deus, aprendemos também a amar os nossos semelhantes. E assim, não temos medo das consequências de amar, porque sabemos que maior é o amor de Deus por nós, porque Ele nos amou primeiro. O desafio é viver este amor. O desafio é amar as pessoas que não conhecem Jesus Cristo, amar aqueles que se opõem a nós, amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que matam cristãos, para que eles sejam alcançados por este amor. Mas o texto continua dizendo que o Espírito recebemos de poder, de amor e de equilíbrio. Sim, é importante lembrarmos que esta palavra nos dá a ideia de justiça, de equidade, de equilíbrio. Precisamos fazer tudo da forma correta. Precisamos equilibrar de forma sábia as nossas atitudes, as nossas ações, aquilo que investimos, inclusive. E eu quero perguntar a você: você tem feito missões de forma equilibrada? Você tem investido na sua vida em todas as áreas de forma equilibrada? Você tem dado aquilo que é necessário para o cumprimento daquela função? Infelizmente, a maior parte de nós investe mais no seu ministério local. E se esquece que precisamos do equilíbrio para alcançarmos todos os povos. Pois a grande comissão, a ordem da grande comissão é fazer discípulos em todos os povos. Nós precisamos equilibrar as nossas prioridades, pois Jesus Cristo já definiu quais devem ser as nossas prioridades. Por isso, quero desafiar você, nessa campanha, a meditar nesse texto, a pensar em como o medo, a covardia, o desânimo devem ser afastados. Como nós podemos viver este poder, este amor e este equilíbrio que vem do Espírito que recebemos. Deus abençoe. Amém, meus irmãos? Que nós possamos viver mesmo este equilíbrio que o pastor ali comentou e amar a todos. Essa foi uma grande missão que Jesus deixou para nós aqui neste mundo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E quando nós amamos o nosso próximo, nós iremos falar para ele da importância de viver uma vida em Jesus Cristo, uma vida que transforma, uma vida que renova, uma vida que traz consequências maravilhosas para nós e para as pessoas que nos cercam. Então eu vou pedir aos irmãos Jonas que orem, meu irmão, pela vida dos missionários e por nós também, que somos missionários, onde quer que nós andarmos, que nós possamos fazer o que o pastor João Marcos comentou neste vídeo, e testemunhar de Cristo e falar do amor dele para as pessoas. Senhor, nosso amado Pai, queremos te agradecer pela oportunidade que nós recebemos do Senhor e de podermos estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor nesta noite. Amém. Para podermos, Pai, aqui ouvir a Tua palavra, meditar na Tua palavra. Também, Senhor Deus, podemos estarmos em comunhão com nossos irmãos, abençoando-os, Pai, a cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos concede essa oportunidade. Porque o Senhor tem nos dado vida, tem nos dado saúde, tem nos dado a oportunidade, que ela possa ser, Deus, a oportunidade de podermos estarmos proclamando a Tua palavra. Amém. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem tido, Pai,
estado com esta igreja, com esta congregação, que ela tem sido uma igreja missionária, proclamadora da tua palavra. Obrigado. Queremos pedir perdão, Senhor, pela nossa história, nosso dia, por misericórdia. E clamamos ao Senhor pelo trabalho de evangelismo, trabalho de proclamação da tua palavra, através dos missionários espalhados por toda a face da terra, aqueles, Pai, que estão na nossa responsabilidade de sustentá-los, Deus, da forma que o Senhor colocar em nossos corações. Amém. Nós possamos estar dispostos a estar ajudando a eles, Pai, naquilo que eles têm necessidade, em oração, em contribuir, em poder, Senhor Deus, estar fazendo algo para que esse trabalho continue sendo realizado para alcançar vidas para o teu reino. Amém. Abençoa cada missionário, Deus, as suas famílias, por onde eles estão, que eles sejam sustentados pelo Senhor, que eles tenham, Pai, a tua graça, o teu favor, o teu consolo, o teu conforto, e aonde eles estiverem, Pai, que a tua proteção, os teus cuidados esteja acompanhando os teus servos. Amém. Abençoa o pastor João Marcos, que está na responsabilidade de coordenar esse trabalho. Que ele seja iluminado pelo teu Santo Espírito para realizar esta obra conforme a vontade que ele disse, Senhor. E nós, como igreja, possamos contribuir, Pai, que os recursos que cheguem ali sejam suficientes para manter, sustentar os teus servos nos campos, pregando a tua palavra. Amém. Para que as nações, os povos sejam alcançados pela salvação em Cristo Jesus. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao nosso Deus. Que Deus continue abençoando o trabalho dos irmãos que estão aí nos campos, levando a palavra do Senhor a tantos povos, né, meus irmãos? Nós sabemos que tem muitos povos a serem alcançados pelo poder do Evangelho, e isso é maravilhoso. E nós, como igreja, precisamos assumir as nossas responsabilidades de interceder, se possível, contribuir para a obra missionária, para que pessoas que talvez a gente nunca iremos nos conhecer aqui neste mundo, mas que estão alvos das nossas orações e que podem se converter através de uma pequena igreja lá no interior de Minas Gerais, alguém lá na América, na China, não sei mais aonde, pode ter o contato com o Senhor, porque essa igreja ajudou no trabalho missionário. E isso Deus se agrada muito, irmãos. Não tenhamos dúvida disso, uma igreja missionária agrada o coração do Senhor. E nós precisamos sempre lembrar que nós somos uma igreja missionária e, principalmente aqui, o nosso campo missionário, que Lima Duarte e os arredores aqui, como nós falamos hoje de manhã, né, que precisamos daqui a pouquinho estender os nossos braços lá para o Manejo, lá para o Souza e outros lugares que pessoas precisam conhecer a palavra do Senhor. Eu vou colocar um hino aqui, meus irmãos, um momento de nós também, um momento de louvor e adoração ao nosso Deus, um momento que nós devolvemos os nossos dízimos, as nossas ofertas, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então eu vou colocar um hino aqui para nós tocarmos, um hino instrumental, e logo após eu vou pedir ao nosso irmão Ailton, e olha, agradecendo, meu irmão, pelo dízimo, pelas ofertas, e que Deus continue nos abençoando para administrar conforme a vontade do Senhor.
Irmão Ailton. Santo Deus e soberano Pai, nós sabemos que todas as coisas pertencem a Ti, meu Deus. Amém. Pai de misericórdia, nós viemos sem nada para este mundo, ó Deus, e com certeza voltaremos sem nada. Amém. Aquilo que nós ganhamos do Senhor, ó Pai, é a salvação em Cristo Jesus, e ela independe, ó Deus, de qualquer que seja algo material, Senhor. Mas aqui nesta noite, ó Pai, nós estamos manifestando, ó Deus, a nossa gratidão ao Senhor. Obrigado. Através deste momento de ofertório, Senhor. Pai querido, que essas ofertas, ó Deus, sejam ferramentas, ó Pai, para investir, ó Deus, no crescimento do Teu reino aqui na face da terra. Particularmente, ó Deus, que essas ofertas possam chegar, ó Deus, àquelas pessoas que necessitam, ó Deus, do Teu amparo, necessitam, ó Deus, do Teu acolhimento, do Teu socorro, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que esta igreja continue sendo uma igreja em missão, ó Pai. Amém. E para que essa missão aconteça, Senhor, nós depositamos o mínimo daquilo que o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, ó Pai. E é tão pouco aquilo que nós doamos, porque o Senhor é um Deus grande, é um Deus que derrama bênção sem medida sobre a vida dos seus filhos aqui. Deus de misericórdia, que essas ofertas, ó Deus, tenha realmente uma administração correta como tem tido. Abençoa a tua igreja, Pai, que ela continue, ó Deus, com fidelidade, para ser mordomo, Deus, daquilo que o Senhor tem nos confiado. Amém. Em nome de Jesus Cristo, abençoe as vidas que congregam nesse lugar. Que nós possamos, ó Deus, sempre permanecermos unidos, ó Pai, não somente ofertando aquilo que é material, mas ofertando o nosso tempo, ofertando a nossa vida, Pai, ofertando a nossa adoração, o nosso testemunho, Pai, da nossa comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus, continue abençoando esta igreja, Pai, que ela seja uma igreja missionária, Senhor, a serviço desta comunidade, Senhor. Amém. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nesta noite, ó Deus, tudo possa, Pai, concorrer para a honra e glória do santo nome do Senhor. Amém. Abençoe então, Senhor, esses vivos e ofertas, Senhor, para que ele seja, mais uma vez eu te peço, um instrumento para o crescimento do teu reino nesse lugar. Em nome santo do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Amém. Glória a Deus. Tem um hino também, os irmãos da campanha de missões mundiais, que eu vou colocar aqui para nós ouvirmos também. Muito bonito, uma letra muito boa. Eu vou estar colocando para nós ouvirmos, que é o hino da campanha. Que
Vida para todo que crê. E você, meu irmão, já crê verdadeiramente no nosso Senhor Jesus? Podemos falar um amém? Amém. Amém. Glórias a Deus. A palavra diz que aquele que crê será salvo. Então nós precisamos continuar crendo no nosso Senhor Jesus, viver uma vida direcionada pelo Senhor para estarmos com Ele por toda a eternidade. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, antes de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Nós vamos orar de forma de intercessão. Quero aqui colocar diante do Senhor, mais uma vez, o agradecimento por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, na vida dessa igreja. Agradecer a Deus pela vida dos irmãos, os irmãos também que estão em casa, os amigos, que Deus continue os abençoando. Se você tiver aí na sua casa um pedido de oração, um agradecimento, você pode colocar nos comentários e posteriormente nós estaremos orando também por isso. Vamos orar, agradecer a Deus pelos nossos visitantes, pela nossa viagem de ontem também a viagem hoje do Rogério e da Juliana, que fizeram boa viagem, o Miguel. Então, isso é graça e misericórdia do Senhor. Vamos agradecer também os nossos visitantes, né, irmã Valdira? Que Deus abençoe, que vocês sejam sempre muito bem-vindos aqui, tá? Aqui é a casa do Senhor, casa de oração, e nós nos agradamos com a presença dos irmãos, e eu tenho certeza que Deus também se agrada com os irmãos estarem aqui conosco nesta noite. E você que tem um pedido, uma oração, um agradecimento, irmão, eu vou pedir para você, se quiser se levantar, se você quiser ficar sentado mesmo, baixar a sua fronte, coloque diante de Deus o seu pedido, o seu agradecimento. Nós estaremos intercedendo a Deus por isso. Ele sabe o que está no seu coração, o que está no meu coração. Então nós vamos externar mentalmente ao nosso Deus os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Também vamos lembrar, meus irmãos, isso é importante a gente falar, os nossos irmãos que ainda não estão vindo na igreja, ou alguns por problemas de saúde, outros ainda meio receosos por causa do vírus. Vamos orar pela nossa irmã Tânia, né, irmão João? Que amanhã ela vai fazer o teste lá, mas se Deus quiser vai dar negativo. E vamos orar também pelas pessoas que estão infectadas, irmãos, aquelas que estão em casa, aquelas que estão já nos hospitais, talvez já entubadas. Vamos clamar ao nosso Deus por essas vidas. Vamos pedir a Deus também pela vacina, para que ela faça o efeito necessário, que ela não seja apenas um jogo político, mas que ela seja abençoada por Deus, para que nós possamos logo, muito em breve, para a glória do Senhor, ficarmos livres dessa pandemia e voltar às nossas rotinas para a glória do nome do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos orar? Se você curva a sua fronte, se você quiser ficar em pé, se você quiser ficar de joelho, o que Deus colocar no seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez em oração, nós queremos apresentar os pedidos que aqui foram expostos, Deus, e aqueles que estão lá nos nossos corações, Pai, que o Senhor bem conhece cada um deles, e que nós estamos falando ao Senhor agora neste momento, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos atender conforme a Tua soberania, Pai. Deus, o Senhor conhece as nossas aflições, o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece as nossas limitações, Pai, e o Senhor bem sabe o quão necessário é o Senhor em nossas vidas, Pai. Ajude-nos, Deus, para que possamos vencer todas as nossas dificuldades e possamos sempre estarmos, Deus, com o coração alegre, com o coração feliz, sabedores nós, Deus, que apesar de todas as dificuldades, o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Obrigado, Deus, pela existência dessa Tua igreja. Obrigado pelos irmãos que aqui se congregam, Deus. Quero agradecer ao Senhor pelos nossos visitantes desta noite, Pai. Muito obrigado pela presença deles. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde de todo o mal, Senhor. Que o Senhor possa falar grandemente aos seus corações nessa noite, Pai. E que também, Deus, os seus familiares, aonde quer que eles andarem, o Senhor esteja os conduzindo para a glória do Teu santo nome, Deus. Pai, nós também clamamos ao Senhor pelos irmãos e amigos que estão em casa, que também estão fazendo os seus pedidos,
colocando diante do Senhor os seus agradecimentos, Pai, nós intercedemos por eles ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, e que o Senhor também possa, Pai, na tua infinita bondade e misericórdia, estar atendendo essas pessoas, esses nossos irmãos, esses nossos amigos, Deus, e para a glória do teu santo nome, Pai. Deus, agora também nós queremos colocar diante do Senhor, Deus, o fim dessa pandemia, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Faça com que esse vírus seja exterminado da face da terra, da nossa cidade, do nosso país, Deus, do mundo. Pai, em nome de Jesus, abençoe essa vacina, essas vacinas, Deus. Que Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor abençoe cada uma delas, Deus, e que as pessoas que já tomaram, aquelas que estão tomando, nós que ainda iremos tomar, se assim for da vontade do Senhor, que faça, Deus, o efeito necessário e nós possamos daqui a pouquinho, Deus, logo ali na frente, nos ajoelhar diante do Senhor, nos prostrar diante da tua grandeza e lhe agradecer mais uma vez, Deus, pelo privilégio de ter passado por essa situação, Deus. E também aproveitamos e pedimos, Deus, por aquelas pessoas que foram afetadas por essa pandemia, pessoas que perderam seus entes queridos, Deus, que lá esteja o Senhor confortando esses corações, pessoas que perderam seus empregos, Pai, pessoas que perderam tantas outras coisas, pessoas que têm passado por dificuldades emocionais em virtude dessa situação, Pai, nós colocamos diante do Senhor, Santo Deus, pedimos, Pai, que o Senhor abençoe os nossos governantes, tire deles, Pai, vaidade, soberba, arrogância, essa briga política que existe no nosso país, Deus, para que eles olhem para o povo, Deus, e façam aquilo que seja o melhor a ser feito, Deus. Pai, nós lembramos também dos hospitais, recursos que lá precisam chegar, Deus. Nós sempre temos clamado ao Senhor também pelos profissionais de saúde, Deus, que carecem das misericórdias do Senhor, estão lá na linha de frente já há mais de um ano, Deus, passando por essa dificuldade toda, Pai. Alguns já perderam suas vidas, Deus, nós pedimos o conforto aos seus familiares, Deus, e aquelas que estão infectadas nesse momento, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa estar curando cada uma delas, e a glória e a honra sempre serão dadas ao Senhor, Pai. Ó Santo Deus, tenha misericórdia de nós, Pai, nos ajude, Deus, a vencer todas essas dificuldades, e que haja o que houver, Pai, nada venha nos tirar da tua santa presença, Deus. Porque tribulações nós iremos continuar passando, porque a tua palavra assim nos diz, mas o mais importante, Deus, que nós possamos firmar a nossa fé em Cristo Jesus, firmar a nossa vida em Cristo Jesus, para que possamos, Deus, viver neste mundo enquanto o Senhor nos permitir, de forma que agrade ao Senhor, e quando partirmos deste mundo, Deus, nós possamos estar com o Senhor, aí sim, Deus, por toda a eternidade, aonde a palavra do Senhor nos diz que não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais ranger evidente, e nós estaremos com o Senhor para toda a eternidade, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus, e agora pedimos, Deus, pela misericórdia e iluminação do Teu Santo Espírito, para a palavra que nós iremos ouvir a partir deste momento, Deus, que o Senhor esteja com a nossa irmã, aquilo que o Senhor já falou ao coração dela, que ela possa trazer a nós, o Teu povo, Deus, e com certeza, Deus, nós seremos alimentados pelo poder da Tua palavra. É a oração que nós fazemos, Pai, no nome do Senhor Jesus, e para a glória e honra do Senhor. Amém e amém. Amém, meus amados irmãos. Então eu vou passar a palavra para a nossa irmã Viviane, que muito amorosamente aceitou o nosso convite para falar da parte de Deus nessa noite. Para os irmãos que ainda não conhecem, a irmã Liliane é uma irmã que nós temos o prazer de já conviver já há bastante tempo, né? Mais de 10 anos que nós estamos lá na igreja. Hoje ela está em outro campo missionário, não na Monte Moriá, mas no outro campo missionário, mas é uma serva do Senhor que tem aí proclamado a palavra do Senhor aonde quer que ela ande, e que Deus abençoe a irmã. Eu tenho certeza que vai ser edificante para todos nós. Amém? Fiquem, esse microfone aqui eu já
passei o álcool nele, está tudo certinho, tá? Pode usá-lo. Amém. Obrigada, pastor Silvio. Deus abençoe a sua vida. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. É muito bom estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. É a primeira vez que eu estou vindo aqui, mas os irmãos sempre estiveram nas nossas orações. E como o pastor Silvio disse, nós nos conhecemos há muito tempo. Né? A Juliana de Volta Redonda, eu tive que se encontrar aqui. Louvado seja Deus. Deus preparou. Hoje eu conheci o irmão Cristiano. Hoje tomei café com o irmão Cristiano, pastor. Glória a Deus. Quero agradecer o carinho, né, dos irmãos, a irmã Fernanda, a irmã Ruth, o irmão Jonas, que me convidaram para vir para cá. Nós chegamos ontem, né? E tem sido uma bênção estar aqui. Né? Hoje de manhã nós estivemos na escola dominical, aprendemos muito. E estamos novamente à noite. E hoje estou vendo, né, rostinhos novos que não estavam de manhã. Deus abençoe a vida dos irmãos. E eu gostaria de orar mais uma vez. Pai bendito, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome nessa noite. Essa noite é muito especial, Pai, porque nós estamos na tua casa, na tua presença, diante da tua palavra. E nós queremos ouvir a tua voz. Nós estamos sedentos de ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor use a minha vida, Deus. O Senhor use a minha voz, que eu não fale de mim, mas da parte do Senhor. E que o teu Santo Espírito venha falar a cada coração aqui nessa noite. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, abençoe a campanha de missões, que muitas pessoas espalhadas por esse mundo venham conhecer o amor de Jesus que nós conhecemos. Oramos a Ti no nome de Jesus, amém. E o pastor já falou o tema da campanha, que é Viva o Poder de Transformar. E o tema, esse tema, Viva o Poder de Transformar, está lá em 2 Timóteo, né, a divisa do tema, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. A gente vai ler um pouco mais o contexto para nós conhecermos. Amém? Então nós vamos ler 1 Timóteo, do versículo 6 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: Por essa razão venho lembrar-me que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou para a sua santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para que esse Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso eu estou sofrendo essas coisas. Mas não me envergonho, porque sei que em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Amém. Os irmãos podem se acomodar, sentar. E a palavra de Deus, ela veio falar conosco nessa noite. Essa carta, que nem nós ouvimos o pastor João Marcos falando, né? Foi uma carta, uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo. E esse autor, irmãos, Paulo, ele foi um missionário. Se você pegar Atos capítulo 13, você vai ver ali no versículo 2,
a igreja orando e enviando ele ao campo missionário. Se você ler o livro todo de Atos, você vai ver a primeira, a segunda, a terceira viagem missionária de Paulo. E ele plantou várias igrejas. E nós temos as cartas que ele enviou para as igrejas. E essa carta ele enviou para Timóteo, que era um jovem que estava ingressando também na obra missionária. Mas, irmãos, antes de viver o poder de transformar, antes de levar o poder transformador do Evangelho, a gente precisa vivenciar o primeiro, e foi o que aconteceu com Paulo. Paulo, irmãos, o nome dele era Saulo, e ele era perseguidor da igreja de Jesus. Em Atos 8:3 fala que ele saía para destruir, o desejo dele era de destruir a igreja. Ele entrava nas casas, arrastava, a palavra de Deus diz que ele arrastava homens e mulheres para as prisões. Para ele, ser cristão era errado. Então ele consentia, se você leu anteriormente, né, nós temos o apóstolo Estevão, ele pregou o evangelho, as pessoas apedrejaram ele e Paulo consentiu. Então Paulo, ele fazia isso em Jerusalém, e ele foi lá no sumo sacerdote e pediu: olha, eu quero cartas para mim poder me perseguir, prender essas pessoas do caminho também. Então ele foi na estrada de Damasco, e a intenção dele com aquelas cartas era o quê? Se ele encontrasse cristãos, ele ia trazê-los e prendê-los. Só que nesse caminho para Damasco, nós conhecemos, lá quando você abrir em Atos 9:1, ele começa o versículo assim, ó: respirava ameaça e morte contra os discípulos. A respiração dele era de ameaçar e de morte, ele queria prender os cristãos. Só que nesse caminho que ele teve, pegou aquelas cartas e ia atrás dos discípulos que estavam fora de Jerusalém, Jesus chegou até ele. A Bíblia fala que veio uma luz sobre ele e Jesus falou: olha, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então ali ele ouviu a voz de Jesus e ele provou o poder transformador de Jesus. Que Deus transformou a vida de Paulo. Irmãos, ele era perseguidor e aí ele passou a ser perseguido. Então, quando a gente vai ver a Bíblia, vai estar falando sobre a vida dele, a gente vai conhecer o quanto que ele amou, o quanto que Deus transformou a vida dele para ele pregar o Evangelho, quanto custou para ele ser missionário. Então, para nós vivermos esse poder de transformar através do Evangelho, ele tem que transformar primeiro a nossa vida. Então, nós vamos conversar um pouco sobre essa carta, porque ele trouxe conselhos para a prática da vida cristã, do zelo, da firmeza, da fidelidade. Então ele traz conselhos para Timóteo nessa carta acerca do ministério, acerca da vida com Cristo, acerca desse poder transformador. E aí, quando nós lemos lá o texto, né, da campanha, e o primeiro ele fala, né, versículo 6, né, o versículo da campanha é versículo 7, mas eu comecei no versículo 6, que faz parte desse primeiro ponto que nós vamos conversar, que Paulo fala para ele: reavive o dom de Deus que está em você. Então a primeira coisa que Paulo falou para Timóteo, para ele ter esse poder transformador na vida dele, para ele fazer o ministério, para ele pregar o Evangelho, para ele ganhar vidas para Cristo, ele falou: reavive o dom de Deus que é em você. Paulo estava encorajando ele a não ficar desanimado, encorajando ele a perseverar, encorajando ele a não desanimar, a não acomodar. Nós estávamos falando de manhã sobre acomodação na escola dominical. A gente não pode. Então Paulo estava falando: ó, reaviva. Né? Então, como que a gente faz isso? Né? Como podemos ser avivados para o Senhor? Coisa simples, meus irmãos: orar. Nós precisamos buscar Deus em oração, ler a palavra de Deus. Não somente você pegar sua Bíblia e trazer para a igreja, abrir e ler aqui. Não, é lá você com Deus, no secreto. Jesus, ele fala: vai no teu quarto, pode ser qualquer outro lugar que você escolha para ter um tempo com Deus, seja debaixo de uma árvore, seja lá na sua cozinha, seja lá no seu quarto, na sala, o lugar que você achar melhor, mas ter esse tempo com Deus, você ter comunhão com o Senhor, você não negligenciar a sua vida devocional. Quando a gente fala buscar primeiro o reino de Deus, é buscar mesmo, né? A gente sai, vai trabalhar, vai fazer tantas coisas,
mas não tira o tempo para estar com o Senhor. Você pode orar o tempo todo, no caminho do seu trabalho, lavando louça, mas esse tempo de você parar e orar ao Senhor, Senhor, fala comigo, eu estou aqui para te ouvir, porque muitas vezes nós vamos na presença do Senhor para pedir. Não tem problema você pedir, porque Deus é o nosso Pai, e Ele, como Pai, Ele quer atender os seus filhos. Os pais gostam de presentear os seus filhos, gostam de dar coisas boas para os seus filhos, e não é diferente com o nosso Deus. Mas você ouviu o que Deus tem para você, quais são os planos que Deus tem para você, o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus tem coisas para realizar através de você, e você vai fazendo aquilo que você acha que tem que fazer. Mas você parou para ouvir o que Deus tem para você? Às vezes Deus está te mostrando e você não está vendo, porque você não para ouvir. Então nós temos ouvido sensível para ouvir a voz de Deus nos chamar. Paulo, ele teve, apesar de ele estar perseguindo a igreja, teve um momento que Jesus teve que parecer uma luz forte, ele ficou cego. Foi preciso Deus derrubar, literalmente ele caiu do cavalo. Ele estava cavalgando e caiu do cavalo quando Jesus apareceu para ele. Então nós precisamos parar, né? Não precisa a gente cair do cavalo para Deus falar com a gente, né, meus irmãos? A gente precisa nos despertar de manhã. Hoje de manhã o pastor falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou assim: olha, quando você for dormir, joga o chinelo para debaixo da cama, e quando você levantar, você vai ter que ajoelhar para deixar o chinelo, e você já aproveita e ora. Meus irmãos, nós precisamos orar mais. Isso vai fortalecer a nossa fé, né? Outras pessoas vão ser abençoadas quando você interceder, porque missões é algo que a gente precisa orar. Então é muito importante, nós não podemos negligenciar. A gente precisa avivar esse dom que Deus nos deu, né? A palavra de Deus fala, Deus nos deu o Espírito Santo de Deus, e você pode apagar o Espírito Santo de Deus. Então, quer dizer, Ele quer falar ao seu coração, Ele quer ministrar no seu coração, mas se você deixar Ele de lado, você não vai ouvir a voz de Deus, né? E como a gente pode levar esse poder transformador do Evangelho, avivando o dom de Deus em nós? Né? Em versículo 7, que o pastor leu, que é o tema, vai estar falando aí, ó, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Quando fala de covardia, está falando o quê? Para nós termos coragem. Coragem para pregar o Evangelho. Né? Ousadia é você ter coragem para você pregar, para você testemunhar, para você falar. Não podemos envergonhar. Paulo, nesse texto mesmo, ele fala que ele não se envergonha. E ele fala para testemunhar. Aí ele fala 3 palavras aí. Nós ouvimos também o pastor João falando. Poder. E esse poder não vem de nós. O poder vem de Deus. Nosso Deus, Ele é todo poderoso, meus irmãos. Nós servimos um Deus que é o Deus do impossível. Nosso Deus, Ele abriu o mar vermelho, Ele ressuscitou morto. Lázaro estava morto 4 dias, Deus ressuscitou. Então nós servimos um Deus que tem todo o poder. Às vezes você vai evangelizar alguém, essa pessoa ela não quer saber de Deus, não adianta falar com ela, já falei uma vez, outra vez, não tem jeito para essa pessoa. Irmãos, nós estamos falando que Deus não tem poder de transformar vidas. Deus tem poder sim, vai lá, fala com ela. Fala, Deus vai mandar você falar com alguém. Então fale, porque é Ele que transforma. Lá em João 16:8 vai falar que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque a pessoa por si só, ela se acha boa, eu sou muito boa. Nunca roubei, nunca matei, né? Então eu ainda ajudo os pobres, então eu sou boa. Então assim, mas perante Deus nós somos pecadores, porque nosso Deus é santo. Então nós precisamos nos colocar diante de Deus para ser usado na vida dessas pessoas. Né? Um dia Deus falou conosco, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós vimos que nós precisamos desse amor de Deus, nós buscamos, nós alcançamos a graça do Senhor pelo sacrifício de Jesus na cruz. E essas pessoas estão aí perdidas pelo mundo, precisando conhecer esse amor. Né? E a segunda palavra é o amor. Paulo, ele fala que não adianta, ele podia dar todo o dinheiro dele, dar o corpo para ser queimado, mas se ele não tivesse amor, não teria valor algum. Então tudo que você for fazer para Deus tem que ser com amor. Você tem que ter amor às outras vidas. Todas as vidas são preciosas para Deus. Então nós precisamos pregar, precisamos testemunhar com amor,
com compaixão. As pessoas estão morrendo nos seus pecados, estão perdidas com tantas coisas nesse mundo, sofrendo. Por quê? Porque não conhecem o amor de Deus. E Deus quer usar você. A palavra de Deus fala que os anjos queriam pregar o Evangelho, mas Deus deu esses 5 bens para mim, para você. E aí a terceira palavra aí fala moderação, né? Outras versões vai falar equilíbrio. Irmãos, nós somos cristãos, servos do Senhor, nós precisamos ter esse equilíbrio. Se a gente tivesse a dificuldade, vamos pedir ajuda ao Senhor. Nós vamos conversando de manhã, estava conversando com o pastor depois do culto, 8 ou 80, tem gente que, eu tenho medo do vírus, eu não vou a lugar nenhum, fica preso dentro de casa, entra em depressão e deixa de viver a vida com medo. E 80 tem gente, esse vírus não é nada não, vou sair por aí, e sai e faz ajuntamento de pessoas, não usa os protocolos, né, de cuidado. Então, nós precisamos ter equilíbrio, né? Os irmãos que estão em casa aí, vocês podem vir na igreja. Aqui tem separação, os bancos estão todos demarcados, tudo higienizado, tem álcool gel, todos os irmãos estão de máscara, eu tirei só para poder falar. Então, você pode vir com segurança à casa do Senhor. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio para a gente pregar o Evangelho, né? Para a gente ter essa sabedoria de estar anunciando o Evangelho. O segundo conselho que Paulo dá a Timóteo, ele fala, não se envergonhe, no versículo 8, ele fala, portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Por que ele falou isso, a primeira parte do versículo? Porque muita gente já tinha vergonha de Paulo. Ele está preso, né? Então, assim, nós vemos quando Jesus ele foi preso, foi crucificado, todos fugiram. Ninguém ficou perto dele, né? Poucos estavam ali na cruz. Só o João, a Maria, algumas mulheres. Então, ficaram com medo e fugiram. Quando a gente fala de missões mundiais, aqui no Brasil, você tem a liberdade de vir para a igreja, a alegria de pegar sua Bíblia, de cantar. Eu estava ouvindo a irmã Ruth com o irmão Jonas ensaiando, só eu ouvi a voz de vocês. Tem lugares, irmãos, que você não pode orar, que você não pode cantar, você pode ser preso. Tem lugares que eles não aceitam o cristianismo. Lá, se você entrar com Bíblia, você pode ser preso. Eles te mandam, missionários são deportados, porque não pode pregar, eles não permitem. Às vezes então, irmãos, nós temos o privilégio de poder ter nossa Bíblia, de poder vir à igreja. Nós somos muito abençoados, mas tem lugares que não. Então, tem pessoas que são presas. O muçulmano, quando ele se converte, ele é muito perseguido, a família dele expulsa ele de casa, ele perde o emprego, ele apanha. Então, ele é perseguido. Quando a gente fala sobre perseguição, quando você lê lá em Atos, quando a igreja de Jesus foi perseguida, hoje, em alguns países existe a perseguição aos missionários. Aquela pessoa que se converte, ela é perseguida porque eles não aceitam o cristianismo. E as pessoas, e Paulo falou para ele, não se envergonhe de mim. Porque muitos estavam se afastando de Paulo porque ele estava preso. Mas nós sabemos que ele estava preso não porque ele cometeu um crime, mas porque ele estava pregando a palavra de Deus. E mesmo ele preso, ele escrevia cartas, ele orava. Deus fez coisas maravilhosas, né? Você lê o livro de Atos, né? Fala que ele, Paulo e Silas, eles apanharam, eles cantavam, louvavam a Deus na prisão, todo machucado. Só que eles oraram ali, deu um terremoto, o carcereiro se converteu. Ele falou, o que eu preciso fazer para me ser salvo? Olha que coisa tremenda, como que Deus age. Então, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Ele fala, nem de Cristo. Nós não podemos envergonhar de Jesus, de ser crente, de ter a Bíblia, de falar, olha, eu sou cristão. Isso é um privilégio, você ser cristão. Né? Você não se envergonhar. Eu coloquei aqui, ele fala mais à frente da vocação. Deus te deu uma vocação para servi-lo. Né? Nós vemos missões mundiais, eles têm ensinado as pessoas a usar a sua própria profissão para fazer missões. Por exemplo, missões nacionais, tem dentistas no barco indo para o Amazonas atender os índios, muitos com cárie, né? Então eles vão lá tratar da saúde deles,
física e já aproveita e já fala da saúde espiritual. Vai pregar Jesus, né? Engenheiros, nós vimos engenheiros indo lá na África, ajudando a encontrar a água e pregar a água viva que é Jesus. Que coisa maravilhosa. Professores, qualquer profissão, a profissão que Deus te deu, você pode usar para fazer missões. Você pode fazer uma viagem missionária. Nós somos de Volta Redonda, nós temos seminário, nós temos um irmão formado, o pastor Caleb. Nós estávamos conversando dele hoje de manhã. Ele ama o povo árabe. Deus chamou ele para trabalhar lá e ele tem convidado as pessoas para poder fazer uma viagem missionária. Se de repente você não pode ir para ficar no campo, você pode fazer uma viagem para conhecer o campo e apoiar. Você vai lá, fica 15 dias e apoia o missionário Caleb. Quem sabe vocês gostam de criança como eu, ele faz um trabalho que chama Tenda de Brincar. E ele trabalha com crianças refugiadas, né, que muitos estão órfãos de pai e mãe, são refugiadas. Diz que a ONU falou que aquela geração é uma geração perdida, mas para Jesus não é uma geração perdida. Então, missões estão investindo naquelas crianças. Então, elas não vão se sentir sozinhas, abandonadas, órfãos, porque elas têm um Deus que as ama e que pode mudar toda a vida delas. Então, tem ensinado, tem a escolinha, tem ensinado aquelas crianças a conhecer a Jesus, a sonhar uma vida melhor. Por quê? O Evangelho de Jesus transforma. Então é muito importante. Nós não podemos nos envergonhar. Nós temos que pregar a palavra. Em terceiro lugar, Paulo, nesse versículo mesmo, a segunda parte, ele fala com eles, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho segundo o poder de Deus que nos salvou. E aí Paulo vai falar para ele apoiá-lo no trabalho missionário, né? Os missionários precisam do nosso apoio. Paulo ele fala em 2 Coríntios 11, de 23 a 28, que ele passou por perigos, naufrágio, açoites. E os açoites que eles recebiam, irmãos, era muito. 39 açoites quase que matavam uma pessoa. Fome, sede, prisão. E ele, quando ele coloca essa lista das coisas que ele passou, e no final ele fala assim, preocupação diária com as igrejas. Então a preocupação dele grande com as igrejas. Então ele pede para Timóteo participar desse sofrimento, apoiar. Quando você começa a ler a carta, ele fala de saudade. Gostaria que você estivesse aqui comigo, viesse me visitar, viesse estar comigo. Então o missionário, ele precisa de ter o nosso apoio. Ele precisa que a gente participe disso com ele. Você pode ajudar o missionário através das orações. Eu já contei para os irmãos uma história que estava na revista de missões, que fala esse testemunho sobre a oração. Como é importante você orar pelo missionário no campo. Conta uma história de um missionário que ele ia pela floresta levar na tribo medicações. E tinha bandidos por aquela redondeza. Ele foi até cedo antes do sol se pôr. E ele falou assim, olha, com a bicicleta ele ia levar as medicações para ajudar aquela tribo, né, pregar o Evangelho. E aí alguns bandidos disseram, vamos pegar ele, vamos esperar ele entrar na floresta, a gente pega ele, pega os remédios e matamos ele. E o missionário não sabia, né, do que eles estavam planejando. E aqui no Brasil tinha 10 irmãos que Deus tocou no coração deles, eles se reuniram, chamaram todos eles, olha, irmãos, vamos estar orando pelo missionário na igreja. E no mesmo, irmãos, aí eles foram para a igreja, se reuniram e oraram. Oraram ao Senhor, pedindo para guardar, para abençoar. A oração que os irmãos fazem. E conta a história que eles foram tentar pegar o missionário, e aí eles olharam para o missionário e viram ali que parecia que tinha um exército lá com ele. Tinha várias pessoas protegendo ele, e aí eles desistiram e foram embora. E passou o tempo, eles chegaram, não sei se eles se converteram, mas chegaram para o missionário e perguntou quem eram aquelas pessoas que estavam lá te protegendo. Ele, não, eu estava sozinho. Ele, não, tinha pessoas com você. E quando ele fez contato com a família dele aqui, irmãos, na mesma hora que ele ia ser atacado, era a mesma hora, né, que os horários são distintos, mas assim, era o mesmo, exato momento que eles estavam aqui,
orando. Sim, Deus realiza milagres. O que sustenta o missionário, porque o missionário também adoece no campo, ele passa por lutas. Então, quando você ora, Deus vai lá e abençoa. Então, é muito importante nós estarmos orando, né? Nós ofertamos para missões. A oferta também é importante, porque é através da oferta que o missionário vai, é o sustento, né? Tem lugares, irmãos, nós estamos falando, nós temos a Bíblia do Gênesis e Apocalipse. Tem lugares que não tem nenhum versículo traduzido para a língua deles. Nós precisamos levantar missionários para traduzir a língua deles. Nós temos um casal de missões nacionais que eles passaram a vida toda traduzindo o Novo Testamento para a língua deles, agora está traduzindo porções. Desde jovens, hoje já são bem idosos, então eles traduziram, eles aprenderam a língua dos índios e traduziram para eles. Olha que coisa linda e maravilhosa. Então, no mundo todo existem muitas línguas e é uma forma. Você pode ajudar um missionário, você pode escrever uma carta, pode escrever um e-mail, entre em contato. Você pode ajudar um missionário e ele precisa. Eu tive a oportunidade de estar no campo missionário, não fora do Brasil, mas dentro do Brasil. Eu fui em algumas viagens missionárias de missões nacionais, o irmão Jonas também foi em uma comigo. E você está ali junto com o missionário, você chora junto com o missionário, você apoia o missionário, você vai bater na porta da casa das pessoas com o missionário, e ele vê que ele não está sozinho, porque você está ali junto. Eu li o livro aquele Uma Vida com Propósito, ele fala que pelo menos uma vez na vida você tem que fazer uma viagem missionária, seja a nível nacional ou a nível mundial, mas é uma experiência muito especial. Eu tive essa oportunidade de ir a alguns lugares e conhecer aqui no nosso país mesmo. Irmãos, as pessoas têm muita sede de Deus. A gente pensa que tem na televisão, que tem no rádio, que todo mundo conhece Jesus. Não conhece, meus irmãos. Eu compartilhei, fui no Nordeste, e quando eu fui falar de Jesus com uma senhora, assim, estava quase na hora do almoço, eu falei assim, a senhora está chegando na hora de almoço, eu vou embora, eu volto outra hora. Ela, não, eu vou lá e desligo as panelas. E quando eu falava de Jesus, gente, os olhos dela brilhavam. Quando ela tomou a decisão por Jesus, irmãos, mas é a verdade. Para ela era a melhor coisa da vida dela, mas eu sei que também isso aconteceu comigo. A melhor coisa da nossa vida é conhecer a Jesus. É receber esse amor, é receber esse perdão, é ter a vida direcionada por Ele. Então, tem muitos lugares no nosso país, né? Nós temos trabalhos no nosso país, no Amazonas, lugares distantes, tanto no Nordeste, no Sul do Brasil precisa muito também. E fora do país, tem muitos países, que nem esses lugares que não têm permissão, Deus tem dado estratégia para missões mundiais, às vezes que nem através da profissão do missionário, ele consegue chegar lá e pregar o Evangelho e levar o Evangelho a Jesus. Né? Aqui mesmo, o pastor Silvio Fernanda, nós conhecemos antes mesmo dele entrar, ingressar no seminário, ser ordenado como pastor. O Fernando sempre trabalhou junto comigo com missões. E esse desejo, o pastor Silvio, ele poderia querer ir para uma cidade grande, para uma igreja grande, mas ele entendeu de Deus que Deus ama Lima Duarte e que ele tinha uma obra para realizar aqui, através da vida do pastor, através da Fernanda, da Letícia. Então eles vieram para cá entendendo que isso é o chamado de Deus. Então eles precisam também do apoio dos irmãos. E em quarto e último lugar, Paulo fala para Timóteo, para ele, deixa eu ler versículo 13 e 14. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé, com amor, que há em Cristo Jesus. E por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Paulo falou para ele manter a integridade do Evangelho. Muitas coisas têm sido pregadas por aí, na televisão, no rádio, às vezes até na igreja. Mas ele aconselha Timóteo, olha, mantém esse Evangelho. Não pregue outra coisa. Então nós precisamos, naquela época acontecia, a gente chama de heresia, pregar aquilo que não é de acordo com a palavra de Deus. Hoje em dia vai ser pregado o Evangelho que o homem é o centro. Ele que é o principal. A música tem que me agradar, esse culto tem que me agradar, tem que ser do meu jeito, para mim. Não, o culto é para Deus.
tem que ser cristocêntrico, é para Deus. Deus é o centro. Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Então nós não podemos ouvir o falso evangelho. Por isso que é tão importante você ler a Bíblia, você conhecer a palavra de Deus para que ninguém te engane. A palavra de Deus em João 3,16 vai falar lá: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O Evangelho de Deus, a palavra de Deus, meus irmãos, ela é simples. E não é desmerecimento, é algo maravilhoso. Porque até uma criança consegue entender o amor de Deus, que é algo tão grande. A gente não consegue mensurar o tamanho do nosso Deus. Mas a palavra de Deus fala que Ele deu o único filho. É um amor da mãe. Você não daria o seu filho. E Ele deu o único filho para nos salvar. Então é esse evangelho que a gente tem que pregar. Você não precisa falar palavras bonitas. Não precisa. A palavra de Deus é essa. Nós precisamos pregar. E a palavra de Deus lá em Atos 1,8 vai falar para você que você recebe o poder de Deus para anunciar, para ser testemunha. E você ser testemunha do Senhor não é só o pastor, o missionário que vai fazer isso, não. Somos todos nós. E a obra é grande, que fala para você pregar em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Toda a terra precisa ser pregado o Evangelho. Jesus morreu não foi só por mim, por você. Nós não podemos ser egoístas e guardar esse grande amor, essa palavra que a gente tem aprendido, né, na igreja, na sua casa, quando você lê, guardar só para você. Você tem que compartilhar. E tem que levar para a igreja perseguida, aqueles lá, mesmo que seja distante. Se você puder ir fazer missões, porque missões nós fazemos indo, se você puder ir, amém. Se você não puder ir, você pode ofertar. Se você não pode ofertar, você pode orar. Há muitas maneiras de fazer evangelho, fazer missões. Né? Você está aqui em Lima Duarte, você pode fazer missões aqui em Lima Duarte. Você pode andar pelo estado de Minas Gerais evangelizando, pregando a palavra, amém. Você pode ir no nosso país, lá no sul, no nordeste, pregar a palavra, e lá do outro lado, no continente. Se você não pode ir lá na China ajudar o trabalho lá da China, você pode ofertar para a China. Os missionários que estão indo lá, para enviar mais missionários. Se você olhar os campos missionários, são muitos campos. Então precisa de enviar missionários. Se a pessoa ela tem a disponibilidade de ir, mas ela não tem condições de ir, você ofertar missões mundiais, vai preparar essas missões mundiais, ou nacionais, ou estaduais, vai preparar esse missionário e vai enviar. E aí, através da nossa oração, através da nossa oferta, o Evangelho vai chegar lá nos confins da terra. A palavra de Deus fala, quando fala Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, é ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que é pregado o Evangelho aqui em Lima Duarte, tem que ser pregado em todo o estado de Minas Gerais, em todo o Brasil, em todo o mundo. Não, eu vou cuidar da minha igreja, porque agora eu tenho que fazer, a gente vai comprar um terreno, vou dar oferta só para a igreja. Não, meus irmãos. Enquanto isso vai perecer as pessoas que estão lá no Amazonas, ribeirinhos, vai perecer as pessoas que estão lá no meio dos muçulmanos. Não, nós vamos pregar e levar esse Evangelho a toda a terra, para a honra e glória do nome do Senhor. E para a gente concluir, viva o poder de transformar, nós vivemos esse poder de transformar. Então, eu coloquei aqui, olha, se você ainda não tomou essa decisão, as pessoas que estão visitando ou alguém que está assistindo pela internet, se você não tomou essa decisão de aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, esse é o momento de você viver o poder transformador do Evangelho, do amor de Deus na sua vida. Você pode se entregar a Jesus. Se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o outro convite é que você viva no dia a dia esse poder, buscando a Deus na sua vida, mais intimidade com o Senhor, ouvir a voz de Deus, o que Ele tem para você, o direcionamento dele para você, né? Ser reavivado o dom de Deus na sua vida, assim como o apóstolo Paulo aconselhou Timóteo. E se você já... E o último passo seria você experimentar, levar esse poder transformador para outras vidas que não conhecem o Senhor, que não conhecem o poder de Jesus. Você fazendo missões, né? Hoje é um culto missionário.
Você, de repente, Deus já está incomodando o seu coração para você ir para um campo missionário. Talvez, pode ser até aqui mesmo. O pastor está falando, olha, a gente tem ali Manejo, tem o Souza, já tem lugares para você evangelizar, para você compartilhar, para você testemunhar esse poder transformador, e Deus vai transformar vidas. Coloque e anota o nome de pessoas que você possa orar para ganhar essas pessoas para Jesus. Vamos pensar, ano passado, em 2020, quantas pessoas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas você levou a esse poder transformador de Jesus? Não vai ser você que vai transformar, mas o poder que é em Cristo Jesus vai transformar a vida dessa pessoa. Quantas pessoas estão sem esperança, estão em depressão, estão vivendo a vida aí de qualquer jeito, sem esperança, sem saber qual vai ser o futuro? Nós temos certeza do nosso futuro, da vida eterna em Cristo Jesus. Então, faz o seu plano. Nós estamos no início do ano, todo mundo faz planos, né? Então, planeje no seu coração ganhar pelo menos uma vida para Jesus. Leia a Bíblia. Ano passado eu peguei esse projeto de ler a Bíblia toda em um ano. Esse ano eu vou ler, e todos os anos eu vou ler. Eu ouvi um pastor falando que o filho dele, de 11 anos, leu a Bíblia 7 vezes. Eu falei assim, não vou ficar agora, daqui por diante eu vou ler todos os anos a Bíblia toda, porque... Então nós temos que ler. Quanto mais a gente lê, mais Deus vai falar conosco. E ofertando, a oferta é muito importante. A oferta, não quero que os irmãos pensem que oferta é você dar dinheiro para ir para fora. Não, oferta é você investir em vidas, investir no reino de Deus. A Bíblia fala para você não juntar tesouros na terra e tesouros no céu. Então é isso, porque você vai ganhar vidas, vai povoar o céu, porque a Bíblia fala que tem uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Isso alegra o coração de Deus. Você quer alegrar o coração de Deus? Então comece a orar pela sua família, aquele que ainda não é crente, pelos seus vizinhos, seus amigos de escola, faculdade, trabalho, pelo mundo, pelos missionários. Então são 3 formas que você pode fazer missões: indo, orando e ofertando. E eu tenho certeza que Deus tem falado no seu coração, como tem falado no meu coração também. E, irmãos, não tem coisa melhor do que você estar fazendo a vontade de Deus, você estar no centro da vontade de Deus. Isso alegra o seu coração. Isso é maravilhoso. Não é porque nós não merecemos, nós não somos capacitados, mas é Deus que nos capacita, nós somos privilegiados. Por isso Paulo, ele se alegra. Ele se alegra em ser perseguido. Antes ele era perseguidor e agora ele é perseguido e fica feliz. Porque ele fala assim, ser digno de sofrer por Cristo, para ele era privilégio. Então, irmãos, que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos, que essa palavra possa, que Deus esteja falando no seu coração, ardendo no seu coração, essa palavra, porque missões, Deus mandou o Filho dele, Ele enviou o Filho dele, Deus também vai enviar você. Então ore ao Senhor, coloque sua vida diante do Senhor. Se você ainda não aceitou Jesus, tome essa decisão hoje, não deixe para amanhã, né? Nós vamos buscar mais esse avivamento, orando mais, lendo mais a palavra de Deus, e vamos fazer missões. Agora, né, já em janeiro, já começar a trabalhar com o Senhor, para que mais vidas venham ter a alegria que nós temos. A alegria da salvação, a alegria de servir a Deus. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigada, pastor Silvio, Fernanda. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Bela mensagem que nós tivemos o prazer e a alegria de receber da parte de Deus. Que Deus continue abençoando a vida da irmã, para nos trazer belíssimas mensagens como essa, que nos renova da importância de nós fazermos missões, de falar para os nossos familiares, amigos. A gente sempre fala aqui, né, irmã Guilherme, é verdade que o nosso primeiro campo missionário são os nossos familiares. E como bem disse a irmã, nós temos um campo vasto aqui em Lima Duarte a ser alcançado. Então venha participar, trabalhar na obra do Senhor, melhor dizendo, e Deus vai se agradar muito
Cada alma, como disse a irmã, que está na Bíblia, que nós levamos a palavra do Senhor e ela se converte, Deus se alegra, a festa no céu. Então, que Deus continue nos abençoando e nos fortalecendo, e como nós ouvimos, irmãos, o poder é de Deus. Quem tem o poder de convencer é o Espírito Santo de Deus. Mas Ele quer usar cada um de nós para levar essa palavra às pessoas. Então, e nós sabemos aqui no Duarte que muitas pessoas precisando conhecer Jesus, muitas mesmo, como todos os lugares, né? Mas o nosso campo missionário local, mas não podemos esquecer do nacional, estadual e mundial. Então estamos encerrando o nosso culto, irmãos, pela graça de Deus, mais um culto abençoado. Creio que pela glória e honra ao nome do nosso Senhor, nós vamos embora para casa com o coração alegre, coração feliz, de poder ter ouvido da palavra do Senhor, de poder ter cultuado o nome do nosso Deus. Quero mais uma vez agradecer a presença dos irmãos, dos nossos visitantes. Você quer apresentá-lo para nós, irmã Valdir? Então, é o meu sobrinho, está no segundo, e o outro também está no lugar do meu sobrinho. Amém. É lá de Juiz de Fora ou aqui mesmo? Ah, que bom. Muito bom Deus aqui, né, meus irmãos? Que Deus continue abençoando vocês. E volte mais, volte sempre. Vocês agradam o coração nosso, como a gente falou, mas principalmente o coração de Deus. E vocês estarem aqui conosco essa noite. É muito bom. Os irmãos também que estiveram conosco aí através da internet. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, a sua casa. E como você ouviu, como nós ouvimos, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, não deixe para depois. Pode ser que depois não há tempo, não haverá tempo. Isaías 55:6 diz muito claro: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Daqui a pouquinho Ele não vai estar aqui mais, não vai estar disponível mais, melhor dizendo, a porta estará fechada. Então não deixe para depois. Entregue-se a Jesus, viva o Evangelho do Senhor Jesus, que vai ser a melhor decisão da sua vida, como foi a nossa no dia que nós tomamos a decisão por Jesus. Vamos cantar aquele hino pequenininho, irmãos, para nós encerrarmos o nosso culto. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, pelo privilégio que tivemos essa noite de podermos estar aqui cultuando, bendizendo o nome do Senhor, nos alimentando da Tua bendita palavra, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos leve a todos nós para os nossos lares, guardados, protegidos, abençoados pelo Senhor. Que tenhamos, Pai, uma semana abençoada, uma semana de paz, e que possamos sempre lembrar, Deus, do Teu grande amor para conosco, e que possamos mostrar para as pessoas que esse amor também pode e deve ser alcançado por eles, Deus. Bastam eles crerem em Jesus Cristo, Pai. Deus, também pedimos que o Senhor dê uma noite abençoada aos nossos irmãos e amigos que estão em casa, cultuando ao Senhor conosco. E muito obrigado por tudo, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Nós oramos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, somente 2 avisos rapidinhos para nós fazermos a nossa oração silenciosa, estamos encerrando. Amanhã, temos culto lá na congregação rural, vai ser às 18h30. Os irmãos que quiserem ir, entrem em contato conosco, a gente faz aí uma
caravana de caronas aí para poder estar indo lá. Tá bom, meus irmãos? Então amanhã, 18h30, se Deus permitir, nós estaremos lá no sítio do pastor Celso, na congregação rural, ouvindo mais uma porção da palavra do Senhor. E convido já os irmãos, os nossos visitantes também, quarta-feira, nosso culto, nós estaremos dando continuidade ao estudo das cartas do Apocalipse, as 7 cartas das igrejas de Apocalipse. Nós já fizemos a primeira igreja, Éfeso, já fizemos a segunda igreja, Esmirna, e quarta-feira agora, permitindo Deus, nós iremos estudar sobre Pérgamo. Estudos maravilhosos que têm nos ensinado bastante. Então, todos somos convidados para quarta-feira, 19 horas, estarmos juntos novamente. Então, vamos em paz, irmãos. Que Deus abençoe a sua semana, abençoe a sua noite. Que você tenha uma noite abençoada, em nome de Jesus. Uma oração silenciosa, nós estaremos encerrados.